toda a nossa vida produtiva foi marcada por governos do Lula. A gente se tornou mais produtivo, a gente investiu nas nossas carreiras, a gente tomou as decisões como homens maiores de idade em um país governado basicamente por ele ou pela sucessora dele, pela Dilma. Eles venceram praticamente tudo de 2002 para cá. E o Brasil não se tornou um país melhor. A gente viu o problema da violência aumentar. A gente viu o Brasil entrar num voo de galinha e cair. A gente viu os maiores escândalos de corrupção da nossa história se sucederem. A gente viu a gente se alinhar a um bloco internacional de nações que cometem os crimes dos mais diversos. A gente financiou a ditadura na Venezuela, a gente financiou a ditadura na África. A gente viu o início de discussões no Brasil sobre ódios interregionais. A gente viu o PT dividir o Brasil. A divisão que a gente tem no Brasil, falando, é o direito civil. Mentira, quem dividiu como política foi o PT. Foi a estratégia que o João Santana adotou com o Lula, após o Lula ter o Bolsa Família, que aí ele ficou realmente hegemônico no Nordeste. O Lula ganhou em 2002 com um voto bem distribuído por toda a nação. Tinha voto no Sul, daí ele ganhou em São Paulo em 2002. Entendeu? Então, o PT, naquela época, fez essa escolha, ele dividiu o Brasil em dois. Então, o Lula fez tudo isso. O Brasil não se tornou um país grande. O Brasil se tornou um país que ganhou o apelido de anão diplomático. O Brasil perdeu todas as grandes oportunidades de se tornar uma das grandes nações da história. Se o Brasil tivesse feito as reformas de competitividade que a gente está falando em fazer, que eu comentei hoje num programa, durante o governo Lula nos anos 2000, o Brasil teria estourado, deslanchado. Se previdência, reforma administrativa, se reforma trabalhista, se, vamos dizer, o cuidado com a questão fiscal permitindo que os juros ficassem baixos, tudo isso acontecesse naquela época, o Brasil tinha infraestrutura, empresas se instalavam aqui, tinha complexidade, o mundo era outro. Não foi isso que aconteceu. O Lula vendeu a janta para pagar o almoço, ou seja, ele vendeu o nosso futuro para ele poder comprar os carguinhos dele, ganhar as eleições dele e a sucessora dele, a Dilma. Portanto, o Lula é o grande câncer da nossa geração. O Lula tem que deixar de existir do ponto de vista político. A memória política do Lula tem que ser esquecida. O Lula foi o grande desperdício geracional nosso. E o Lula também representa uma geração, os sonhos da geração dos anos 60, 70 no Brasil, meio de esquerda e tal, que não larga o nosso pé. Não larga, parece que a gente tem que viver o tempo todo o sonho daquela pessoa que assistiu o filme Ainda Estou Aqui, as brigas da ditadura militar, aquelas categorias de pensamento idiotas. O Lula tem que sumir, vai dar pombo pro milho, Lula. Vai cuidar da Janja. Já deu, o governo dele cansou. Ele mesmo tá cansado. Todo mundo percebe que o Lula já não consegue raciocinar direito. Ele tá cansado, ele tá sem energia. Esse homem sem energia, deprimido, cansado, que já não sabe qual é o projeto dele do Brasil, tanto que qual é a proposta dele? Pé de meia, vou te dar uma graninha pra você ir pra aula. Ir pra aula é obrigação. Vou te dar um botijão de gás. Vou te dar energia elétrica. É isso o projeto de Brasil do PT? Então o cara começa, né? A esperança, né? 2002, Lula ganhou. A esperança do operário que não sei o quê. Acelera a fita, chegamos em 2026, eu vou te dar um botijão de gás. Calma, que país é esse? Que país desgraçado ele entrega que as pessoas estão comemorando que ele agora vai distribuir botijão de gás. Então, pô, é um projeto falido. O Lula tem que ser... Eu podia falar da corrupção do Lula, podia falar de tudo. Eu vou falar só de uma coisa. O projeto dele é essencialmente falido. E ele entregou uma geração inteira destruída. Não à toa que ele pegou um Brasil que hoje boa parte das pessoas vivem de assistencialismo. Ele pegou um país que ainda recebia um restinho de imigrante. Hoje o país exporta pessoas pro resto do mundo. Um país em que as facções criminosas ficaram poderosas. O Lula acabou com a nossa geração. É isso. A nossa geração no Brasil é uma geração que será para sempre marcada por ter sido a geração que foi destruída pelo Lula. Tem chance dele desistir? Se a direita estiver muito à frente, Tem. Você acha que ele corre o risco de perder e fala, putz, eu não vou terminar a minha biografia assim? Tem. E aí mas ele não criou um sucessor, e aí? Mas aí, cara, ele bota no segundo turno, talvez, um Haddad ou um Camilo, talvez. Porque eu acho assim, pra quem rodou no Ceará, Maranhão, saiu até pesquisa Metrópolis que eu tava roubando o voto deles no Nordeste. Essa é matéria do Metrópolis, desculpa. Os filhos do eleitor do Lula no Nordeste não gostam do Lula. Os filhos do eleitor do Lula no Nordeste querem uma vida que vá além do vou receber uma bolsa, e o prefeito da cidade vai fazer um negocinho aqui e o Lula gosta da gente. As pessoas querem mais do que isso. E o Lula não tá entregando um horizonte disso. O que o Lula tá visando pra essa pessoa mais pobre, vamos supor, um rapaz que é entregador em Sobral, lá no Ceará. O Lula tá avisando, eu vou te dar um botijão. Mas eu não quero botijão, eu quero uma vida. Eu quero uma vida legal, eu quero comprar coisa, eu quero montar meu negócio. Não, eu vou te dar um botijão e ainda vou cobrar um imposto de você. Esse cara já não quer mais Lula. Vamos para o Zema, então. Por que não escolher o Zema como próximo presidente? Como eu te disse, é muito parecido com o Caiado no sentido de que ele não tem nenhum partido que de fato endossa ele.
A maior parte dos candidatos a deputado do Novo ficam divulgando o Flávio. Você acha que Opa. corre o risco dele ser o vice do Flávio? É o que ele ficou tentando. Quem que quer ser... Cara, quem quer ser presidente tem que pegar uma baita de uma bucha. Uma bucha gigantesca. Ah, quero ser vice do Flávio. Pô, assim, lidere teu time, seja o líder inspirador que vai pegar então o Partido Novo e pegue todos os seus pré-candidatos ao governo e faça endossar publicamente. E comece a entender que assim, você não é a alternativa 2 ao Flávio. Todos nós, eu, Zema, Caiado, teremos que arrancar a voto do Flávio, que são as pessoas que são conservadoras, que foram enganadas por anos pela família Bolsonaro. E aí ele fica falando em ser vice? Vice? Por que adianta denunciar o STF se o cara que faz o acordo com o STF pra beneficiar o Banco Master, que é o Flávio, é tratado por ele como um cara normal? Não dá, cara. Não dá. Isso não dá. E assim, agora tirando isso, pelo menos ele é um cara que teve coragem lá de falar dos caras do STF. Isso conta. Isso conta. Gostaria de... Já falei o Zema, Caiado, já falei em outras entrevistas. Poderia compor um grupo com a gente lá numa gestão minha? Entendi. De forma clara. Por mais que eu não concorde com a postura... E acho que quando eu tive com o MBL sozinho apontando os erros do governo Bolsonaro, eles não tiveram coragem de apontar. Não tiveram. Pô, quando o Bolsonaro destruiu a Lava Jato e permitiu que o Lula fosse solto, a gente apanhou sozinho. Por mais tudo isso, não acho que é uma pessoa do mal. Mesmo, de maneira alguma. E finalizando, Flávio Bolsonaro. Por que não escolhê-lo? Eu já falei pra muita gente. O Lula, se a gente fosse fazer uma leitura, quase bíblica da coisa. O Lula é o nosso capeta e o Flávio é o nosso Judas. O Flávio é o nosso Judas, o Lula é o nosso capeta. Assim mesmo? Capeta e Judas? Se você fizer uma leitura muito simples. Mas o Lula é o nosso inimigo natural. É o você cara que não é Jesus, não, né? Graças a Deus, não. Nem posso. Pelo amor de Deus. Eu sou apenas um homem olhando ali, né, a traição da causa e o inimigo direto. Tentando E se organizando para não ser refém do traidor. O Flávio é, por excelência, o traidor. O Flávio é um cara que, enquanto eu tava lutando pelo impeachment da Dilma Rousseff, ele tava ganhando dinheiro lá com a Copenhagen, né? Ele tava fazendo as coisas que ele fazia no gabinete dele, que a gente sabe que é, porque ele mandou parar a operação. Primeiro, ele anulou as provas do COAF, obtendo uma decisão com o Dias Toffoli. Vai ver se o Flávio fala mal do Dias Toffoli. E depois... praticamente obtendo um foro especial para cuidar do caso dele, que era um caso que envolvia alergia, ou seja, se livrando com a ajuda do STF, com uma decisão do Gilmar Mendes. Vai ver se ele fala mal do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que teve o irmão dele apoiado pelo pai dele, o Jair, quando concorreu para prefeito no Mato Grosso. Aí, ajuda a destruir a Operação Lava Jato através da CPI, do enterro da CPI da Lava Toga. Apoia a maior parte das nomeações dos ministros do STF ligados ao petismo agora. O primeiro foi o Zanin. Fez o que fez agora na CPI do Banco Master. Quando tem votações polêmicas, se ausenta. Agora teve a votação da misoginia. É um negócio assim, eu não quero perder voto, então eu vou votar a favor do PL e da misoginia. Que diabo de líder é esse? Ele tá sempre traindo o eleitor dele. O cara é uma máquina de trair. Só que eu acho, vou ser sincero, Vilela, eu acho que ele nem percebe. Eu acho que o Flávio trai e ele nem percebe. Porque eu acho que o Flávio é muito burro. Eu acho que o Flávio é muito burro. Por que você acha que ele foi escolhido? Ele não era a primeira Porque opção. ele é filho, né? Porque ele tem a marca. Não o Tarcísio e a Michele? Não, pera, o Tarcísio não é da família Bolsonaro. Sim. Aí eles não iriam abrir fora da Fazia da sentido? Pra eles? Pra família? Eu vou botar um cara que não é da família, aí esse cara leva o meu voto e me deixa aqui de escanteio. A família Bolsonaro, é o Jair Renan, que não é... E o Carlos, que não são pessoas bem do ponto de vista... Que não estão bem do ponto de vista cognitivo. Eu não vou ficar falando tantos caras. O Eduardo tá lá nos Estados Unidos, querendo ser um líder mundial de nada, lá comemorando que tarifou o próprio país. Aí o Flávio tava aqui. Eles não construíram um partido, eles não construíram um bloco político coeso, eles não construíram nada. Pô, a gente montou um partido, eles não. E aí, então, quando você não monta nada, você depende só do teu nome, da sua intenção eleitoral, que é o nome do Jair Bolsonaro, que tem um recall grande. Então o Flávio falou, eu vou dar isso pro Tarcísio? Não, vamos ficar pra família. E honestamente, é uma das poucas decisões racionais que eles tiveram ali. Porque senão ele ia ser comido, ele ia ter a base política dele comida pelos outros. Só que ele não foi aceito como líder. O Nicolas tá em rebelião contra ele, a Michele Bolsonaro também. Ela falou alguma coisa? Eles vivem brigando nos bastidores, mas brigando, tem inúmeras matérias.
O clima entre eles é tenso, houve brigas no Ceará. Aí eles vão colocando assim, o Carluxo vai concorrer a senador por Santa Catarina. Aí os bolsonaristas de Santa Catarina não concordam. Eu tava lá, ninguém tava curtindo essa ideia do Carluxo sair em Santa Catarina. Até porque se o Carluxo quisesse ajudar o pai, ele ia concorrer em outro estado, onde ele poderia tirar um senador de esquerda, um senador do centrão e entrar ele. Não no lugar em que eleger 2 senadores pró-Bolsonaro. Então não tinha sentido. Então é uma lógica de traição, de usar as pessoas, de pouca inteligência. E aí eu falo, eu quero ser de um país que vai ser uma das 5 maiores nações do mundo. Que não apenas, assim, não vai se contentar em não ser o Lula. Que é o que o Flávio fala. Falou, nós vamos tirar o PT daí. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Tirar o PT é importante, mas o que nós seremos? Ele não tem plano nenhum. Ele vai publicamente falar, não tenho plano nenhum. Te trai o tempo todo, te traiu semana passada pela destruição da CPI do Banco Master. E aí não confia que ele tem um plano? Nem ele tem um plano. Ele avisou, eu não tenho um plano. Ele avisou em todos os lugares, não vou falar nenhuma proposta. Pô, um cara que nem tem coragem de falar que tem a proposta, não pode ser pré-candidato. Não pode, cara. Isso é uma não candidatura. Por isso que ele dança. Ele fica lá dançando. Igual um mongolão. Tô dançando. Vai no evento e fica dançando lá. Fala alguma coisa, meu irmão. Fala uma proposta. Para de dançar. É isso. Por falar em dançar, coloca a foto aí. Vocês acharam a foto que eu pedi aí? Que roupa é essa? Que lance é esse, cara? Mas tem aquela também acho que foi do Congresso, que você tava com outra roupa, né? Ele tá com a mesma farda lá. Mas é verde, não é? Só que tá como tá é a mesma ruim a roupa, foto. eu peguei Qual é que é? Isso é um casaco... O pessoal falando que tem a ver com os integralistas. Você Pelo ouviu, amor de né? Deus. O que é o lance? Cara, assim, as pessoas curtem teorias conspiratórias, mas essas coisas são mais simples do que elas imaginam. Qual que é a Essa ideia? é uma jaqueta que eu comprei na feirinha da Benedito Calixto, de um colecionador. É uma jaqueta de um soldado americano da Segunda Guerra Mundial, que fez parte das forças americanas que ocuparam Berlim no fim da Segunda Guerra. Veio falar que eu era chamado de nazista. Eu literalmente estava com uma jaqueta usada por soldados americanos que tomaram Berlim. Que é inclusive a patch azul que tem ali no meu braço, Sei. ali esquerdo. Aí não dá pra ver, né? Não dá pra ver, mas é ali. Eu já fiz vídeo até falando disso. A jaqueta que eu achei bonita só. Integralistas ou da Guerra Civil Americana? Não sei o que falaram. Já falo. Vamos falar que Mas eu sou não é. fascista. Tá bom, é isso. Porque sempre as coisas terminam ali. É uma jaqueta legal, que veste bem. E eu gosto dela. Não tem nada especial. Eu já usei essa jaqueta em show da minha banda. Fechou. Ó, a gente faz mais ou menos o mesmo tempo todos os pré-candidatos. Cabe mais uma perguntinha, se for rápido aí, Helene. Tem pergunta boa, hein? Ó, vou aproveitar a pergunta da Anag, que ela mandou 3 perguntas numa só e aí Tá bom. já mata. Ela fala que é o seguinte: qual a sua opinião sobre maioridade penal, sobre o aborto e a liberdade de expressão? Maioridade penal. Crime hediondo não tem idade penal. Se um moleque de 12 anos teve força, organização pra, sei lá, como teve agora, teve um grupo de jovens que organizou um estupro coletivo de 2 meninos. Eles acabaram com a vida daqueles 2 meninos. Aí o cara tem 13 anos. Ele vai ter que ser preso, esse cara que cometeu esse crime. Mas ele teve força, ele teve organização, ele teve audácia, ele teve planejamento. Crimes hediondos não têm idade penal. Muitos países adotam esse caminho. Agora, crimes em geral, a redução da maioridade penal tem que reduzir. Até porque tem uma coisa muito perversa, que é o menino... Volta pro menino sem pai. O menino sem a figura paterna na periferia, que é usado como mão de obra barata, como força de reposição do crime organizado. Não dá pra ter isso mais. Então, o crime organizado usa isso porque, vem aqui, coopta esse moleque e bota ele de bucha de canhão. Acabar com a maioridade penal é fazer com que esse estímulo à cooptação do menor diminua muito. Segunda pergunta? Aborto e... aborto. Eu sou a favor da manutenção da legislação atual, o que significa que eu não vou ampliar o escopo de opções para aborto. A legislação atual é fetos anencéfalos, risco de vida para mãe ou estupro. Eu acho que a sociedade brasileira considera que esses elementos, que são elementos excepcionalíssimos, que envolvem muito, vamos dizer, a vida da mulher, e 2, um ato que é humilhante, destruidor para a mulher, que é o ato de ser estupro, esteja dentro da agência, a capacidade de agência da mulher de determinar se ela vai fazer o aborto ou não. E eu acho que isto faz sentido. A sociedade brasileira, ela optou por esse caminho, é um caminho bom. Eu não quero mexer nessa legislação. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão sempre fomos favoráveis. Inclusive, nós fomos os que mais lutaram contra o PL 2630, que tentava acabar com a liberdade de expressão em redes sociais. Fizemos campanha aos montes, a ponto de não ter passado na Câmara dos Deputados, em 2023. E aí precisou o Xandão, né,
por ofício lá, regulamentar no STF, que é um absurdo. Pois é. Agora é contigo, Renan, para finalizar, por que as pessoas têm ou devem escolher você como próximo presidente. Tem que E ser- obrigado por ter vindo aqui, obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Deixa o like e se inscreva no canal. É contigo. Primeiro, muito obrigado, Vilela. Você faz um papel fundamental, assim, pra debate político no Brasil. Debate político de qualidade, você estabelecer os critérios para isso funcionar, isso é muito bom. Segundo, assim, aí já olhando para a câmera, obrigado a todos. Acho que deu uns picos de uns 37 mil pessoas aí. 43. 43? Então parece que eu derrotei o senhor Flávio Bolsonaro aqui, hein? Bateu mais do que ele. Flavito, Eu vi aqui, 43 vai chegar a 45 quando finaliza, né? então, assim, queria agradecer a todos que vieram conhecer. É um marco na política brasileira, pessoas jovens terem se organizado para montar um partido que não tem rabo preso com ninguém, para falar o seguinte, que a tua vida não precisa ser uma desgraça, que a favela, que a dependência do prefeito, que o esgoto a céu aberto, que a escola que não funciona, com o imposto caríssimo, que isto não é regra, que viver não precisa ser assim. E mais, não só não precisa ser assim, como o teu país que falam que é uma desgraça, que não vai a lugar nenhum, que é um bostil, que o seu país é para ser, ele nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Que os homens e mulheres que vieram para cá, para ou colonizar ou que chegaram aqui como escravos, criaram já, se o Brasil acabasse agora, a maior experiência tropical civilizacional do mundo. Isso é uma coisa única. A maior civilização dos trópicos acontece aqui, reunindo raças, povos diferentes, com uma cultura que tem os seus problemas, tem suas dificuldades, mas que é única do mundo. A gente nasceu para ser a maior nação do tal sul global. A gente vai ser a nação capaz de unir o Ocidente, e a África, Sudeste Asiático, Índia, América Latina, e dizer, nós conseguimos mediar a relação desse mundo todo. Nós entendemos as características de todos os povos do mundo, porque nós entendemos a ideia de diversidade mais do que qualquer um. E aí nós temos que entender que isso é uma força, assim como ter ordem, lei, como ser disciplinado, como ter a mentalidade do Ayrton Senna, pode fazer com que os nossos filhos, netos, tenham uma nação no futuro que vai ser respeitada, não só porque é divertido vir aqui, porque as praias são legais, mas porque nós somos brabos, que nós produzimos tecnologia, nós produzimos remédios, nós temos grandes empresas, nós temos grandes criadores, nós produzimos arte, nós influenciamos o mundo. A gente não nasceu para ser só o país do futebol. A gente nasceu, eu volto a repetir, para sentar na mesa, daqui 30 anos, junto com Índia, Rússia, Estados Unidos e China, para determinar como será a colonização de outros planetas, como será a indústria bélica, como serão decididas as guerras, como será regulamentado as consequências da inteligência artificial, ou seja, nós seremos um adulto na sala e não a eterna criança brincalhona ou o bêbado do Zé Carioca que a propaganda mundial acha que nós temos que ser. Pense grande, seja humilde para entender o tamanho do problema, mas pense grande com muita ambição que nós chegaremos lá. Nós vamos chegar lá porque o futuro é glorioso. Obrigado. Redes sociais? Renan Santos MBL em todas. Em todos os lugares. Obrigado, Renan. O que é isso? É pra mim? Presentes. Valeu. Tem presentes aqui. Lene, é contigo aí enquanto eu abro os presentes. Faz aquela boa pra É mim. isso aí. Se você chegou até aqui e não deixou seu like ainda, você tá O cara vacilando. quer me comprar aqui, ó. Tem que ficar de olho, né? O cara reclamando do preço aí do livro amarelo, hein? Mas, a pessoa, assim, a ideia do livro amarelo é muito simples. Isso aqui são os livros do estudo, dos livros amarelo. Tá E mostrando aqui? Ah, tá mostrando. os livros de estudo, que são esses 6 fascículos, eles ajudaram a financiar o partido. A pessoa que Ah, é? compra o livro amarelo, ela tá ajudando a financiar a criação do partido político. E assim, não teve ninguém, não teve Daniel Vorcaro financiando a montagem do partido. Então, teve o cara que comprou o livro amarelo. Quanto? Vai de 600 a 1.000 e poucos reais. Você compra o pacote, você compra o box inteiro. E esse aqui é o famoso presente inútil, né? Que você solicita. E esse eu trouxe, que não é inútil, na verdade está dentro do meu verdadeiro coração, mas muita gente considera que é inútil. Isso aqui é um... Eu não sei, tem um chip, é um limão rosa, como vocês podem ver. E quando você coloca no seu celular, você vai cair nas músicas da minha banda. E aí você vai poder ver uma incrível banda de rock e dica. Sim, eu também sou músico e compositor. A banda chama Limão Rosa e amanhã sai uma música nova que chama Morte ao Rei. Tá? Então estão todos convidados a ouvir no Spotify. Quase foram selecionados pro